Então, nas últimas aulas a gente falou dos princípios de comunicação de redes celulares, depois de redes de comunicação, princípios básicos da comunicação móvel, depois a gente falou de redes celulares, falamos de esquemas de múltiplo acesso, esquemas de duplexação. Agora a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo, onde a gente vai falar de arquiteturas RAM e tecnologias para o transporte, tanto para a rede 5G e além, certo? Então, o que seria uma arquitetura RAM? Bom, RAM, como a gente já falou anteriormente, significa Radio Access Network, ou seja, rede de acesso por rádio, tá bom? E por vezes essas arquiteturas elas também são chamadas de arquitetura de estação base, ou seja, é a arquitetura que a tua rede de acesso por rádio vai ter. É basicamente isso, tá bom? Então, a tua rede de acesso por rádio vai ser o conjunto de enlaces e equipamentos que possibilitam a comunicação com os terminais móveis na periferia da rede, permitindo sua conexão com a rede central. Ó. No caso aqui, dentro dos círculos, nós temos várias RANs. Ó. Elas são o que permitem que esses carinhas na periferia se comuniquem com a sua rede central, que as UEs na periferia se comuniquem com a sua rede central. Geralmente, elas são a última milha da comunicação móvel, porque elas fazem a representação desse link aéreo que existe entre a BS e o equipamento de usuário, certo? Além disso, também existe a rede de transporte, no caso, que aqui seria o backhaul, que é o que vai conectar as RANs na periferia da rede com a rede central, certo? Algumas arquiteturas costumam incluir, para a RAM, costumam incluir o backhaul dentro da arquitetura, mas ele não necessariamente faz parte da arquitetura da RAM. Na verdade, é que ele faz parte da rede de transporte, não da arquitetura da RAM, mas para efeitos de análise tem gente que coloca dentro. Alguma dúvida em relação a isso? Eu posso ter sido confuso. Todo mundo conseguiu entender? Tá. Eu entendi. Esse conceito eu já tinha ouvido falar. Pois é. Então, essencialmente, o backhaul ele vai ser como se fosse, nesse contexto, a penúltima milha. Ou seja, você tem a última milha de comunicação da BS para a UE, e o backhaul é a penúltima milha de comunicação, que é o que vai conectar a rede central com a BS ou com a localidade da RAM, certo? Então, essencialmente é isso, tá? Então, como é que a gente enxerga isso? Bem, aqui eu tenho duas fotos de estações base, estações rádio base, certo? E onde é que estão as coisas que eu falei ainda agora? Bom, você tem os elementos de antena bem aqui, que vão conter as antenas que vão fazer a transmissão e se conectar com o usuário. Você tem os equipamentos fazendo a conexão de backhaul, no caso, esses tamborzinhos aí, eles são nada mais, nada menos do que um backhaul de micro-ondas, utilizando uma comunicação do tipo ponto a ponto, eu acho que na direita, ponto a multiponto, acho que na direita, certo? E você tem alguns armários que vão conter equipamentos de processamento. Dá para enxergar tudo isso nessas imagens, apesar de estar confuso, certo? Então, essencialmente é disso que vai ser composta uma estação base, que vai ser composta, querendo ou não, a tua arquitetura RAM. A primeira delas, que era usada mais antigamente, não é a arquitetura que a gente chama de all-in-one. Nesse caso, você tem o núcleo da sua rede, que vai se conectar à rede de backhaul. Como eu disse, não necessariamente faz parte da arquitetura da RAM, mas muitas vezes é incluída por propósitos didáticos, certo? Que vai se conectar a um armário contendo múltiplos equipamentos que vão fazer diferentes funções, ou seja, múltiplos equipamentos que vão fazer diferentes funções. Funções que incluem sincronização, que incluem controle, que incluem organização do transporte, que incluem conversão de sinal para banda base, que incluem conversão para sinal para radiofrequência e amplificação, por exemplo. Diferentes equipamentos vão fazer diferentes funções. E, saindo desse armário contendo esses vários equipamentos, vai ter um enlace, geralmente de cobre, que vai seguir até uma antena passiva, onde vai ter os elementos de antena passiva no topo da estação base, certo? Então, essencialmente aqui, essa seria a primeira arquitetura, ou a arquitetura mais básica de uma rede de acesso por rádio, certo? E aí, bem aqui, a gente tem a comunicação com o usuário na última milha. Com o tempo, a gente parou de fazer esse tipo de utilizar esse tipo de arquitetura e começou a utilizar uma arquitetura que nós chamamos de Distributed RAM, ou seja, RAM distribuída. O que ela tem de diferente da arquitetura all-in-one, que era a utilizada comumente anteriormente?
é que, ao invés de eu ter um armário contendo um conjunto de equipamentos que vão fazer diferentes funções, eu vou centralizar todas as minhas funções em 2 equipamentos. Um que é a minha Baseband Unit e outro que é a minha Radio Unit. Há alguns livros na literatura ou alguns trabalhos na literatura se referem também como unidade central e unidade distribuída, ou seja, Central Unit e Distributed Unit, só para isso ficar claro, se vocês acabarem encontrando numa literatura por aí. Essencialmente, no caso, a sua Baseband Unit vai fazer agora funções de sincronização, controle, transporte e banda base, e sua Radio Unit vai fazer funções de RF. E também, no caso, funções de RF e amplificação. E o enlace entre a BBU e a RU, ele é um enlace de fibra ótica agora. Não precisa usar cabos metálicos, já que a amplificação só vai ocorrer na RU mesmo, então não tem necessidade de utilizar um cabo metálico bem aqui, certo? Então, essa aqui é a arquitetura de RAM mais implementada atualmente. Só para vocês terem uma ideia da diferença dela para a arquitetura Union tradicional, na esquerda nós temos uma representação de uma estação base com seus elementos de antena, RRH e BBU bem aqui, como não é? E a representação da direita de uma estação base da arquitetura Union, que você tem vários equipamentos fazendo diferentes funções, certo? Que vão se conectar por um conjunto de enlaces de cobre até os elementos de antena da sua estação base, ou seja, vocês percebem que para isso aqui eu preciso de muito mais equipamento, eu vou ter perdas associadas no transporte do sinal amplificado por esse cabo bem aqui, o que vai implicar em maior consumo energético. Eu vou ter que resfriar esse conjunto de equipamentos também, que implica em maior consumo energético também. Fora que, como eu vou ter perdas associadas a esse enlace bem aqui, a distância entre esse conjunto de equipamentos que faz o processamento e a localidade dos elementos de antena passivo, ela é bem limitada. Ou seja, o cobre ele acaba tendo muitas perdas e acaba dificultando uma implementação mais simplificada desse sistema. E já na arquitetura DRAM fica tudo mais simples. O número de enlaces entre os elementos, onde estão os elementos de antena passiva e a BBU ficam bem menores. Dá para ver que sai um grande número de enlaces a partir da tua RU bem aqui, certo? Mas eles têm um espaço bem pequenininho para percorrer, então não tem muitas perdas associadas a isso. E agora eu estou usando uma fibra, não tem perdas entre a BBU e a RRH. De fato, a BBU e a RRH podem estar localizadas até 40 km de distância uma da outra, se for necessário. Então, esse tipo de arquitetura aqui trouxe muitos benefícios em termos de redução de consumo energético e de redução de necessidade de resfriamento, assim como do alcance do enlace aqui, que faz essa comunicação entre o equipamento de processamento e os elementos de antena, certo? Todo mundo entendeu até aqui? Sim, estou entendendo. Sim. Eu tentei incluir essas imagens para vocês meio que enxergarem como é num equipamento de verdade, para não ficar muito abstrato o que eu estou falando. Mas espero que esteja ajudando. André, oi. Qual é o nome mesmo desses 2 equipamentos conectados aqui na antena? É BBU, qual é o outro? BBU, RU, tá bom? Aqui são os elementos de antena, tudo bem? Beleza, valeu. Tá, tranquilo então. Então, a DRAM, como vocês viram, é muito melhor que a Win1, que era a utilizada antigamente. A DRAM começou a ser utilizada a partir do 3G, para ficar mais específico, para vocês terem uma noção, seja a partir dos anos 2003, 2004, por aí. Aí, beleza. Tá, só que a DRAM, ela não é um rio de maravilhas, ela tem seus problemas também. O primeiro problema que a DRAM tem é o seguinte: o processamento ele é feito na localidade da estação base, ou seja, na localidade do sítio RAM, na localidade da RAM. Então, isso ocorre o seguinte: a demanda de dados que você tem no decorrer de um dia ou no decorrer de um período, ela não é fixa, ela é variável. Como vocês podem ver pelo gifzinho que eu fiz bem aqui, a gente tem uma demanda de dados que varia, certo? Isso significa que, em alguns momentos, essa estação base bem aqui vai estar mais estressada do que outras, certo? Só que, como os recursos de processamento ficam na própria localidade da estação base, isso significa o seguinte: uma estação base que esteja com baixa carga,
ela não pode ajudar uma estação base que esteja sobre alta carga processando parte do sinal dela, sabe, para dar uma forcinha. Porque os recursos de processamento delas ficam isolados uma da outra, certo? Então, a rede ela tem que ser dimensionada de forma a sempre atender o pior caso possível quando tu está trabalhando com DRAM. E isso, às vezes, é problemático, porque acaba encarecendo tua rede, se tu parar para pensar. Sempre tem que dimensionar para o pior caso possível, ou tu arrisca ficar muito comprometido com uma sobrecarga, certo? Outro problema de DRAM é o seguinte, especialmente no caso de hotspot. Vocês lembram? Alguém pode me falar o que é camada de cobertura e o que é camada de hotspot, por favor? Preciso que alguém lembre. Eu não lembro aqui, esqueci. Eu lembro do hotspot, que seria tipo antenas para cobrir uma área onde tem uma alta demanda de acesso. Por exemplo, um show, uma praça. É uma forma de pensar. Alguém consegue complementar mais um pouco? Tá quase certo o que tu falou. Tô olhando no chat aqui também, viu? O R. Castro falou, isso aí é uma antena? É aquele formato. As antenas nas estações bases têm aquele formato estranho, os elementos de antena. Parece um blocozinho meio retangular. Não sei se tu já viu antes. Não, lá é porque estava numa exibição, num local. Fica fora. Fica aqui nem no... Deixa eu ver se eu mostro bem aqui, só para ficar claro. Ó. Olha os elementos de antena bem aqui, ó. Entendeu? Bem aqui, ó. Não sei se tu está vendo, R. Castro. Entendeu? Aqui está dentro da sala porque está numa exibição. Isso aqui era uma feira de tecnologia, onde estavam mostrando a evolução tecnológica, entre outras coisas. Entendeu, R. Castro? Beleza, então. Mas quanto à camada de cobertura e de hotspot? Alguém? A gente vai ficar. Beleza, então vou tentar explicar de novo. A camada de cobertura é aquela que é composta pelas grandes estações base, que são essas que ficam no topo de edifício ou que são aquelas torres gigantes, certo? Ela tenta te dar cobertura em qualquer lugar, em qualquer momento. Então seriam essas 4 estações bases que a gente tem bem aqui. A camada de hotspot é aquela que vai tentar atender áreas que são problemáticas em termos de demandas de dados. Um exemplo simples. Você está na UFPA, eu não sei se... vocês chegaram aí para o RU, não é? O RU, ele acaba sendo um lugar que enche muito num determinado período de tempo. Bom, ali poderia ser um hotspot. Agora, não necessariamente um hotspot sempre precisa ser temporário. Ele pode ser fixo também, pode ser um lugar que sempre coisa. Por exemplo, Central Park em Nova York provavelmente sempre está cheio de gente. Só estou dando um exemplo de como ele pode ser um hotspot, tá bom? No caso, as estações base em hotspot, elas têm uma pequena área de cobertura, então elas não estão se preocupando em atender em qualquer lugar. Elas estão só se preocupando em atender com altíssima velocidade. Mas o que importa para essas estações de hotspot é que geralmente a área de cobertura delas é pequena, e que tu precisa de um grande número delas dentro de uma área. A gente também chama ela de small cells, não sei se vocês já ouviram esse termo, para cobrir uma determinada área, certo? E, essencialmente, o que ocorre quando o usuário sai da área de uma base station para a área de outra base station é um processo chamado de handover. Aqui, alguém já ouviu falar do procedimento de handover? Já sim. Já sim, também eu já conheci com um tempo. Então, o que ocorre, especialmente quando tu tem uma rede de small cells ou uma rede na camada de hotspot, é muito comum que, como as áreas são muito pequenas, tu tenha uma grande quantidade de handover com os usuários, ou seja, uma grande transição entre células que acaba gerando uma sobrecarga de sinal de controle e acabando com a capacidade do teu sistema, certo? E como a DRAM ela tem o processamento dela todo fixo, consequentemente as funções de endereçamento, de rede, são todas fixas também. E toda vez tu vai ter que fazer um handshake muito complicado quando tu sai de uma célula para outra, entendeu? Isso funciona também na camada de cobertura, mas é um pouco menos problemático, porque a área, geralmente, da camada de cobertura, ela é maior, certo? Mas na camada de hotspot, onde as áreas de cobertura das small cells, elas são bem pequenas mesmo, é comum isso acontecer, e dentro da arquitetura DRAM,
Isso é problemático, porque tu não tem como compartilhar recursos direito, ou endereçar recursos completamente, ou redirecionar recursos, entre outros aspectos. Até aqui tudo entendido? Entendeu? Porque é um problema, DRAM? Entendi, sim. E André, o que seria o roaming? Roaming. Roaming é quando tu utiliza, no caso é um tipo de serviço, não é? É quando tu utiliza a área de cobertura de uma operadora quando tu faz parte de outra. É como se tu fizesse um leasing da infraestrutura da outra operadora para te usar. Por exemplo, tu tem o serviço da TIM, aí tu opta por receber dados em roaming. Aí tu vai para um local onde não tem área da TIM, mas tem área da Oi. Aí tu meio que te conecta pela rede da Oi usando a TIM, mas tem um custo para isso que geralmente não é barato. Mas não tem nada a ver com o que a gente está explicando agora, mas eu acho que é isso. É porque tu falou do conceito do handover, né? Eu confundi, eu pensava que, no caso, o handover era o roaming. Não, são duas coisas diferentes. Roaming é isso que eu falei, tem mais a ver com o serviço que tu está prestando. O handover, ele já é uma outra coisa. O handover você sempre vai ter, porque é quando você sai de uma célula para outra. Todo mundo aqui já fez rede de computadores sabe que tem um processo de handshake toda vez que tu inicia uma comunicação numa rede ou qualquer coisa que tu vai fazer. Quer dizer, nem sempre, né? Depende do protocolo de comunicação que tu vai usar. Mas para esse tipo de rede vai existir. Então, cada vez que tu sai de uma célula para outra, tu vai sempre fazer um handshake com a nova célula. E aí tu também vai ter que informar a última célula que tu está saindo da área dela também para ir para essa outra. E todos os teus pacotes vão ter que ser redirecionados. E no fim fica uma cagada de troca de dados de controle. Perdão pelo palavrão. Mas deu para entender o que é o handover? É diferente do roaming. Entendi, sim. Obrigado. Tá, beleza. Então, continuando, não é? Esse é um dos problemas com as arquiteturas DRAM, tá bom? Eu vou voltar aqui atrás para explicar mais uma coisa. Aqui, se vocês prestarem atenção, olha qual era a ordem do procedimento na arquitetura All-in-One. Você fazia sincronização, controle, transporte, banda base. Até aqui tu fez o processamento de banda base. Lembrando que o processamento de banda base, ele tem tanto uma parte que é feita a nível digital, quanto uma parte feita a nível analógico. Mas quando tu está fazendo processamento de RF, teu sinal ele já é necessariamente analógico, certo? E aí a amplificação ela ocorre sobre o sinal analógico. Então o sinal que está trafegando por esse link que vai para o elemento de antena passivo, ele no fim das contas, um sinal analógico, tá bom? Mas aqui, o sinal que trafega entre a BBU e a RU, vocês podem ver que a gente vai até a função de banda base e a gente usa um enlace de fibra. Eu não sei o quão vocês estão familiarizados com a comunicação em fibra óptica. É possível fazer comunicação analógica através da fibra, mas o meio mais comum de se fazer comunicação através de fibra óptica geralmente é comunicação digital. Então, a gente manda o sinal banda base digitalizado para a RU, entendeu? Então, aqui passa, na verdade, um sinal digital na maioria das DRAMs. É possível implementar uma DRAM fazendo um sinal analógico, passar por aqui, fazer a tua RU, fazer só processamento analógico? Resposta: Isso é utilizado? Eu acho que não. Eu não vou dizer que não é, mas eu garanto para vocês que a grande maioria das operadoras utilizam protocolos de comunicação aqui como o WABASAI, o WICIPRI ou o ETSIORI, que são todos protocolos de comunicação digital. Então, geralmente a comunicação entre a BBU e a RU é feita de forma digital, pelo menos dentro do contexto de DRAM. Até aqui está entendido? Tudo sim, tudo certo. Sim, entendi. Beleza. Então, continuando, eu preciso que alguém me fale bem aqui se alguém lembra o que é taxa de Knight. Alguém lembra o que é taxa de Knight? Tá. Bora ver se a gente consegue a ajuda dos doutorandos. Nainara, tu consegue lembrar eles o que é taxa de Knight? Sim. Bom, não sei se vocês lembram, mas quem fez a comunicação digital, sinais e sistemas, né, aprendeu qual seria a taxa de amostragem para poder fazer com que a gente consiga enviar um determinado símbolo, um determinado sinal. Tipo, se esse sinal ele tem uma largura de banda de, sei lá, vou chamar de BW, né?
Então, a taxa de Next, ela fala que a gente tem que fazer uma amostragem de 2 vezes o BW, não é isso, André? Falei certo? Para poder representar esse sinal? Por que a gente tem que fazer uma de no mínimo 2 vezes o BW? É porque essa vai ser a mínima taxa de amostragem onde você vai conseguir recuperar o seu sinal sem aliasing. O que é aliasing? Alguém sabe o que é aliasing? Olha, já ouvi falar desse termo, mas não sei dizer muito bem, não. Aliasing é nada mais, nada menos do que deformação, certo? Então, você tem uma pequena deformação no seu sinal lá, que surge devido ao processamento de sinal. Você não recupera a sua informação direita. Você acaba tendo algum nível de ruído de quantização, por exemplo, e acaba perdendo a informação do seu sinal, certo? Então, você acaba tendo um sinal que ele é deformado, não é o sinal que você queria recuperar, certo? Então, geralmente a taxa de Knight é aquela taxa de amostragem que vai ser a mínima necessária para te conseguir recuperar um sinal digital sem perda de informação, um sinal amostrado, sem perda de informação. Então, deixa eu continuar aqui. O que acontece quando tu utiliza DRAM? A comunicação entre a BBU e a RU é digital. E sempre que tu faz isso, tu vai ter uma expansão da largura de banda para poder transmitir o mesmo sinal. Porque pensem bem aqui, certo? Antes, na All-in-One, eu mandava um sinal analógico. Agora, eu não estou mandando um sinal analógico. Eu tenho um sinal analógico que foi digitalizado, ou seja, ele foi convertido num conjunto de amostras que foram convertidas num conjunto de bits. A largura de banda desses dois sinais não é igual. Geralmente, a largura de banda do sinal digital ela acaba sendo expandida, ela acaba sendo maior do que o antigo analógico, porque tu tem coisas como ruído de quantização e tu tem que utilizar uma taxa de amostragem grande para poder representar bem o teu sinal. Até aqui tudo entendido? Vou assumir que sim, ninguém falou nada. Beleza. Então, vai existir uma expansão da largura de banda demandada do front haul com o aumento da capacidade dos usuários. Mas, de forma geral, só por digitalizar, tu já tem uma expansão da largura de banda. Então, pensem bem, a taxa de amostragem que vocês têm que ser, ela tem que ser, no mínimo, a taxa de NICT, ou seja, é a taxa mínima de amostragem que você vai ter para recuperar um determinado sinal. Ou seja, você tinha um sinal analógico, transformou num sinal amostrado, transformou num sinal digital, depois transformou no sinal digital para o sinal amostrado de novo e conseguiu recuperar o sinal analógico. Essencialmente foi isso. Para você conseguir fazer tudo isso, você tem que pelo menos ter a taxa de amostragem de NICT, ou maior, certo? Aí você consegue recuperar o seu sinal. Outra coisa que é importante é o tamanho das amostras. Quanto maior o número de o tamanho da amostra em termos de bit, mais níveis de quantização discretos ela vai conseguir representar. Isso é importante porque existe uma coisa que a gente chama de ruído de quantização. O que é ruído de quantização? A curva analógica, ela existe em todo o domínio, a curva, porque ela é contínua. Mas quando a gente converte ela para um sinal amostrado, ela não vai mais existir em todo o domínio. Ela vai existir em níveis quantizados, certo? E a gente só vai ter a referência desses níveis quantizados. E quanto mais níveis quantizados a gente tiver, mais fácil vai ser da gente reproduzir o nosso sinal analógico lá na frente, certo? Então, se eu tiver mais e mais bits para representar a minha amostra, eu posso cada vez mais e mais representar mais níveis de quantização e melhor a qualidade do meu sinal recuperado, certo? Então, é sempre aquele negócio. Eu tenho um sinal limitado em largura de banda e eu tenho que utilizar pelo menos uma taxa de amostragem que seja 2 vezes maior do que a minha largura de banda. E eu também tenho que obedecer o aspecto de colocar um número de amostras o suficiente na amplitude para que eu possa superar o ruído de quantização, para deixar ele bem baixinho. Eu não quero que esse ruído de quantização fique muito alto para estragar o meu sinal, certo? Então, devido a essas duas características de tu ter que utilizar uma taxa de amostragem, ou seja, teu sinal que tu vai transmitir não é analógico, mas um digital amostrado, e que tuas amostras podem ter que ter um tamanho grande para vencer o ruído de quantização, a largura de banda de um sinal que deveria ser transmitido analogicamente, ela acaba expandindo muito quando a gente vai transmitir ele digitalmente. Como eu falei muita merda, e vocês devem... Alguns devem ter entendido, outros devem estar aqui, negócio que ele está falando. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, tá bom?
Vamos imaginar um sistema, certo? E a gente quer saber qual seria a demanda de front hall para um sistema que é DRAM, para quanto está utilizando uma modulação 16 QAM com 20 MHz de largura de banda no RF, tá bom? Alguém sabe me dizer quantos bits por símbolo tem uma constelação 16 QAM? Arou. Deixa eu ver se alguém está falando. 4. Rodrigo Castro falou 4. Acho que é Rodrigo, não sei se é Roberto. Rodrigo, tá R, né? Beleza, então 4, ele tá certo. Você tem 4 bits por símbolo, certo? Você tem um total de 16 símbolos. Isso foi só para ver como é que estava afiado aí o estudo de vocês, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um sinal, certo? Que tem 20 MHz de largura de banda no RF. Quando o sinal está no RF, ele já está lá na frente no espectro de frequências, então ele não está na banda base. Se a gente mover esse sinal para a banda base, certo? Então, ele é um double size band lá na frente na frequência, mas quando a gente move ele para a banda base, ele vira um sinal só de 10 MHz, tá bom? Só para ficar claro, porque está em banda base. Então, eu converti ele lá na frequência de RF para a banda base. E a taxa de amostragem, ela tem que ser 2 vezes maior que a frequência máxima. Se a minha frequência máxima vai ser 10 MHz, a minha taxa de amostragem mínima ela deve ser maior do que 20 mega amostras por segundo, certo? Então eu vou escolher, porque eu quero, eu sou doido, eu vou escolher só um pouquinho em cima de Nike, porque eu quero me aventurar, 20.01 mega amostras por segundo. Até aqui entendido? Sim, entendido. Beleza. Tá. 20.1 amostras por segundo. Por fim, vai ser o seguinte, eu tenho que construir minha constelação 16 QAM. Vocês, ou quem não deve estar, quem já deve ter visto constelação QAM, deve estar acostumado a ver os seguintes símbolos bem aqui. Como é uma 16 QAM, deveria estar vendo aqui -3, -3i, -3, -1i, e aqui depois 1, -3i e 1, e 3 menos 3i, porque geralmente não estaria vendo esses números quebrados, geralmente estaria vendo números que são de 1 ou 3 para a constelação 16 QAM. Só que aqui eu adaptei essa constelação, eu deixei ela com energia unitária, que é uma coisa que a gente faz quando a gente quer transmitir, porque se tu transmite com o tamanho da constelação original, tu pode elevar muito a potência do sinal transmitido e aí acabar ultrapassando alguns aspectos de legislação eletromagnética. Então, tu sempre tem que ajustar a constelação que tu quer transmitir a um nível de energia. Não que isso seja tão importante. Essencialmente, eu montei aquela constelação 16 QAM normal. Não sei se eu tenho ela até aqui na aula anterior, só para vocês verem como ela é normalmente. Eu não quero confundir, que alguns alunos podem estar confusos. Eu não lembro o que é uma QAM. Deixa eu ver se está aqui. Se tiver, eu mostro. Se não tiver, eu sigo em frente. Eu quero que vocês entendam. Tá, eu tenho aqui. Tá. Pessoal, tá aqui. Beleza. Tá. Isso aqui é uma constelação 16 QAM normal, vocês estão vendo? Certo? No caso, os símbolos dela vão ficar geralmente onde? -3, 3J aqui, -3, 1J, -3, -1J, -3, -3J, e assim sucessivamente. Aqui, nesse ponto, tu tem o 3 mais 3J. Vocês entenderam? Entendendo. Beleza. Então, vocês entenderam. E aí, o que acontece? Tudo que eu fiz foi que eu peguei esses símbolos, certo? E normalizei para um nível. Para que quando eu tire a energia dessa constelação, o que é tirar a energia da constelação? Tu vai basicamente tirar a potência de cada um desses símbolos, somar e tirar a média, certo? Quando tu fizer isso, vai dar uma energia unitária, tá bom? Isso é para quando eu multiplicar com uma potência de transmissão, qualquer que seja,
eu fique dentro do limite da minha potência de transmissão, tá bom? E aí vocês viram que meus símbolos foram ligeiramente modificados, tá bom? Então, os novos símbolos ficaram nas amplitudes geralmente de 0,94, menos 0,94, 0,31 e menos 0,31, tanto no eixo real quanto no eixo imaginário, mas eu ainda tenho 16 símbolos, isso ainda é uma 16 QAM, tá? Então, eu quero que vocês imaginem comigo o seguinte, uma constelação que a gente chama de QAM, ela é chamada de Quadrature Amplitude Modulation. Então, no fim das contas, quando a gente está enxergando ela no tempo, ela, na verdade, é uma constelação de variação da amplitude. Então, quando eu estou enxergando a minha constelação QAM no tempo, o sinal que está sendo transmitido no tempo, bem aqui, o que, que a gente percebe bem aqui? Olha, eu tenho uma determinada amplitude, tá bom, para um sinal, tá bom? E aí, olha, outra amplitude para outro sinal, tá? E aqui, olha como mudou o sinal. Não é mais, ele não continuou para baixo. Isso porque eu tirei o negativo do sinal. Foi como se eu tivesse... Ah, perdão, vocês não estão vendo a minha tela. É isso que eu ia falar. Não dá pra... Pois é. Eu tô falando aqui, eu disse, não tá muito estranho. Tá, peraí. Dainara, por que tu não falou nada? Eu estava mexendo em outro documento aqui. Ah, Dainara, presta atenção na tua aula, menina. Mas era da aula. Tá, eu acho que agora foi. Beleza, perdão, pessoal, por fazer isso, tá bom? Prestem atenção, aqui eu tenho um exemplo que é para 8 QAM, mas não vai mudar, eu só quero explicar para vocês, tá bom? Beleza? Olha o que vai acontecer bem aqui, tá? Nesse exemplo, que é para 8 QAM, olha o que acontece, certo? Eu tenho um sinal bem aqui. Esse sinal é uma onda portadora senoidal, tá bom? Vocês têm que lembrar que o QAM ele é nada mais, nada menos do que a soma de dois sinais de amplitude viajando em duas ondas senoidais que são ortogonais entre si, tá bom? Então, consequentemente, elas não se interferem. Então, essencialmente, eu começo bem aqui, olha, isso seria como se fosse a minha amplitude 3, tá? Aí eu diminuí para cá, eu passei para amplitude 1, tá bom? Aí vocês notam que aqui a fase mudou, é porque eu fui para amplitude menos 3, certo? E aí eu continuei, ó, aqui eu fui para amplitude menos 1, porque eu ainda estou na mesma fase, ó, tá bom? Aqui eu mudei de novo, eu fui para amplitude 1. Vocês entenderam? Eu peguei o raciocínio. Pois é. Sim, então, entendi. essencialmente, quando a gente fala do sinal QAM que tu está transmitindo, é isso. Sendo que tu não está transmitindo só uma onda dessas. Tu está transmitindo duas, porque é uma numa portadora, que é um seno, e outra noutra portadora, que é um cosseno, que são duas ondas ortogonais entre si, ou seja, elas não se interferem. Se vocês lembrarem do seno e cosseno, quando o cosseno é 1, o seno é 0, tá bom? E quando o seno é 1, o cosseno é 0. Por isso que elas não se interferem uma na outra, só para ficar claro, tá bom? E aí, o que acontece é o seguinte, agora que vocês entenderam como o sinal é no tempo, bora parar para voltar como era a nossa constelação. O menor seno que a gente vai ter para transmitir os nossos sinais, ele vai ter essa amplitude de 0,3162, seja para um lado negativo ou para o lado positivo, tá bom? Então, a gente vai precisar representar esse seno bem aí, tá? O maior seno que a gente vai ter que representar, certo? Ele vai ter uma amplitude de 0,9487, tá bom? Só que vamos olhar em perspectiva do menor seno, tá? O menor seno que a gente fosse representar, olha o que aconteceria com ele, certo? A gente conseguiria representar ele com dois níveis só? Eu acho que sim. Considerando que esse aqui seja o nosso menor seno, se a gente representasse um pico, um vale, daria para representar esse seno de forma meio migué, mas ele ia deixar de ser um seno e ele ia virar tipo uma onda triangular quando a gente convertesse ele de novo para sinal analógico, certo? Então ia ter uma certa perda de informação. Se eu colocar 3 níveis de amplitude, eu poderia trabalhar com o pico, por quando ele cruza por zero, e com o vale dele, entendeu? Como níveis de amplitude. Mas isso também resultaria numa onda triangular, e eu também teria perda de informação. Meu computador está morrendo, espera um pouco que eu vou buscar meu carregador. Pronto. Beleza. Então, eu também teria perda de informação, certo?
o mínimo que eu tenho que ter para conseguir representar esse seno bacana, com alguma curvatura, é pelo menos 4 níveis de amplitudes discretos. Mas se eu botar 4, eu não necessariamente vou passar pelo 0, que é meio desconfortável. Então, para ser seguro de que eu vou conseguir representar esse seno, eu preciso de pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 níveis. E ele vai ter uma certa curvatura, e aí eu vou conseguir identificar, na verdade, que isso era um seno e não uma onda triangular, certo? Então, eu não tenho perda de informação. Então, para ser seguro, eu vou precisar, para representar o seno de menor amplitude que eu vou ter, pelo menos 5 níveis de amplitude, tá bom? Só que como a minha amplitude não é necessariamente, ou seja, eu vou ter 5 níveis para representar o menor seno, eu pego o meu maior seno, tá bom? Que é 3 vezes maior que o meu seno de menor nível. Se eu preciso de 5 níveis para representar esse outro, que é 3 vezes maior, eu preciso de 15 níveis, certo? Então, eu vou ter que ter 15 níveis de amplitudes discretas para representar todos os senos possíveis na minha constelação, tá bom? Então, qual vai ser o meu tamanho da minha amostra? Bom, para mim conseguir ter 15 níveis, eu vou precisar pelo menos de 2 elevado a 4, que é 16, porque 2 elevado a 3 dá 8. Então, é menos do que 15. Então, eu vou ter que ter 4 bits na minha amostra para poder representar cada amostra disso aqui. Vocês conseguiram entender? Tá, tranquilo. Tá, beleza. Então, eu vou ter que ter 4 bits, tá bom? Então, qual vai ser a demanda de front hall para um sistema 16 QAM com 20 MHz de largura de banda no espectro de radiofrequências? Você vai pegar a sua frequência de amostragem e vai multiplicar pelo número de bits que vai ter por amostra, certo? Então, é 4 bits por isso, então fica 80 megas, entendeu? 80.02 megas, tá bom? Só que como num sistema QAM são transmitidas informações em 2 senoides, ou seja, eu estou transmitindo tanto numa senoide quanto noutra, porque é um seno e um cosseno, se vocês lembrarem, eu tenho que multiplicar essa taxa por 2. Então, a minha demanda de front hall, ela vai ser 160 megabits por segundo. Sendo que o meu usuário, quando ele for usar esse sinal analógico no ar, o sinal analógico, de fato, o máximo que ele vai poder atingir é 80 mega. Daqui vocês tiram como a minha largura de banda expandiu no front hall. E é o problema que eu estava mencionando anteriormente. Ou seja, como você vai transmitir um sinal digitalizado aqui, não um sinal analógico de verdade, a largura de banda de front hall, que vai ficar aqui, ela tem que ser maior do que seria só para transmitir o sinal analógico, por exemplo. Claro que transmitir o sinal digital traz muitas vantagens. A gente pode usar códigos de corretores de erro, tem como usar criptografia de nível mais avançado, entre outros aspectos. A gente não usa digital à toa. Tem muita vantagem de utilizar o código digital, mesmo com a expansão de largura de banda que ele vai trazer, tá bom? Então, isso aqui foi só um exemplo para vocês verem que aumenta muito a largura de banda no front hall. E isso é porque eu fiz um exemplo chulo, bem aqui, onde eu mesmo defini os parâmetros loucamente como se eu fosse uma instituição reguladora, o que não é o nosso caso. No caso, as instituições de padronização como o 3GPP, elas geralmente já têm protocolos que já setam parâmetros fixos para qual é o tamanho da amostra, qual é a taxa de amostragem. Por exemplo, sistemas práticos 4G vão utilizar até 16 bits por amostra. Olha esse absurdo, eu só usei 5, certo? E geralmente a taxa de amostragem utilizada para um sinal com largura de banda de 20 MHz na radiofrequência é 30.72 megamostras por segundo. Só para vocês terem uma ideia, olha o que vai acontecer. Se eu tiver um sinal de 64 QAM, o que vai acontecer é que eu vou ter 2, porque é um seno e um cosseno do QAM, certo? Vezes 30.72, vezes 16. 30.72 é a taxa de amostragem, 16 é o número de bits por amostra. Eu vou ter 983 megabits por segundo. Para uma taxa de pico, um valor que o usuário só vai poder atingir de, no máximo, 120 megabits por segundo. Então, olha essa loucura. Tu tá sozinho usando a rede aqui 4G no teu celular. Tu tá atingindo taxas exorbitantes, 120 megabits por segundo. Mas esses 120 megabits que tu tá usando bem aqui, devido a um baralhau de overhead, está gerando lá no front hall, ou seja, aquele linkzinho que conecta BBU a RU, 983 megabits por segundo, o que é mais que 7 vezes a mais, certo? Vocês entenderam como tem uma expansão de largura de banda por me usar meu sinal digital e que
em sistemas práticos isso pode ser bem problemático? Deu para visualizar sim, André. Deu assim. E André, tem como tu Oi. explicar rapidinho só a partir de quanto que tu definiu quantos bits por amostra tu vai precisar, que eu acho que eu dei uma perdida nessa hora. Por favor. Cara, é o seguinte, na indústria você já tem os padrões de comunicação, ele geralmente já tem um valor fixo. O protocolo CIPRI, que é o mais utilizado em DRAM, ele utiliza entre 8 a 16 bits por amostra, certo? Eu acho que é 9 a 16 bits, é no máximo 16, tá bom? Então, isso vai depender, às vezes, do teu nível de modulação. O exemplo que eu dei foi chulo só para exemplificar o porquê acontece. Mas eu vou voltar bem aqui, olha. Olha o meu menor seno, tá conseguindo ver? Vai me confirmando, porque senão eu não tenho noção, tá vendo? Meu menor seno é esse aqui, tá bom? Pensa comigo, eu vou representar ele utilizando só 2 níveis de amplitude. Um bem aqui no pico e um bem aqui no vale. Conseguiu entender? Consegui. Beleza. Quando eu for recuperar esses, só vai ser transmitido esses 2 níveis. Do outro lado, um sistema vai ter que recuperar o sinal que era anteriormente. Mas ele só vai ter a informação do pico. Ele não vai ter a informação do que ocorre durante o pico. Então, ele só vai interpolar, ó, de um pico para um vale. E, no fim das contas, isso aqui vai virar uma onda triangular. Tu entendeu isso? Sim, consigo ver. Só que, imagina, o que eu transmiti foi uma onda triangular? Não, eu transmiti um seno. Eu estou perdendo informação. Entendeu? Se eu coloco 3 níveis de amplitude, eu também só consigo representar ondas triangulares ou ondas triangulares deformadas. Por exemplo, um nível é no pico, um nível é no zero, outro nível é no vale. Entendeu? Tá bom? Para esse seno de menor porte. Tá? Então, 3 níveis não é bom. Então, o mínimo que a gente teria para representar esse seno, sem perder ele, seriam uns 4 níveis. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Não sei se tu viu meu mouse, por exemplo. Certo? Então, os 4 níveis tu já consegue. Só que mesmo assim ainda não é seguro, porque tu não está passando pelo zero. Tu não tem nenhum nível em zero nessa minha ideia de 4 níveis. Lembrando que eu estou colocando separação uniforme entre os meus níveis de amostragem. Nem sempre é assim na prática, mas aqui é só para um exemplo, eu estou fazendo isso, tá bom? Então, para ser seguro, eu decidi utilizar 5 níveis para representar esse seno de menor amplitude. Tu entendeu? Entendi. Tá? A amplitude desse seno, ela vai de 0,31 a menos 0,31. Isso significa que aquele é 0,31 e aquele é menos 0,31, entendeu? Sim. Só que existe um outro seno bem aqui, que ele vai entre menos 0,94 e 0,94, que seria esse outro seno bem aqui, tá bom? Tá? Que ele acaba sendo 3 vezes maior do que esse seno aqui, entendeu? Entendi. Se eu vou usar 5 amostras para representar esse seno no meu eixo Y, como esse é 3 vezes maior, eu vou ter que utilizar 15 amostras. Entendeu? Beleza. E para representar qualquer seno desse sistema, já que esse aqui já é o maior seno que eu vou ter, basta saber quantas amostras eu tenho que ter para representar esse seno, que são 15. Entendeu? E aí, se tu lembrar lá do começo, quando tu fez a eletrônica digital, aí tu voltar lá para o número de bits, para converter números binários para número decimais, tu vai lembrar que para te representar 15 em binário, tu vai precisar de pelo menos 4 bits. Lembra disso? Ah, já saquei. Já sacou? Entendi. É porque Aí vão ser 4 bits. Como a gente utiliza aquela questão da quantização, né? Que a gente transforma para bit, né? Exato. Os valores. E aí tu vai ter, no caso, 15 níveis no total, né? Então, Exato. Vai necessitar justamente de 16 combinações, digamos assim, diferentes. Tu não pode usar 3 bits porque isso dá no máximo 8, então tu tem que ir para a próxima. Mesmo que tu precise só de 15, vai ter uma que vai ficar sobrando aí no meio, entendeu? Ah, entendi. Legal, beleza, André. Tá? Aí... Caso de quantização ao invés necessariamente de amostragem, né? Exato. E aqui, ó, a gente tem outro ponto. Como eu falei, em sistemas práticos, isso aqui eu fiz com 5 bits por amostra. Um sistema prático como o CIPRI vai utilizar pelo menos 9 bits por amostra. Então, isso que eu botei aqui foi bem chulo, foi só para vocês entenderem no básico como funciona a conversão para o lado digital e por que expande a largura de banda de front hall, tá bom? Não ache que dá para fazer só com 5 bits, porque não dá não, tá? Geralmente. Tá? Até porque a gente geralmente transmite níveis de modulações maiores, que não vão ter só 2 amplitudes de seno, vão ter 4 ou 8 amplitudes de seno
E aí fica bem mais complicado representar esses cenas sem perder informação, tá bom? Tá. Então, essencialmente, todo mundo entendeu. Mesmo que uma determinada taxa que eu dou para o meu usuário, ela vira uma taxa gigante no meu front hall quando eu estou utilizando DRAM. Para resolver todos esses problemas, ou seja, desde o problema de que eu não consigo compartilhar recursos entre estações bases, desde o problema que eu não consigo gerenciar bem a transferência de usuários, desde o problema de que é muito complicado expandir a largura de banda quando eu quero aumentar muito a capacidade do usuário. Pensem bem, olha esse nível que eu falei para um sistema prático. Um 5G que atingir pelo menos 1 GB de pico, que é mais ou menos 10 vezes essa taxa bem aqui. Isso significa que eu vou ter 10 vezes essa demanda no front hall, ou seja, para eu dar 1 GB para o usuário, eu vou ter que ter uma demanda de 10 GB no front hall. Cara, isso é muita coisa, entendeu? É bem ineficiente se vocês pararem para pensar. Por isso que até o 4G isso aqui funcionou, mas para o 5G provavelmente não funcionará, entenderam? Tá, espero que tenha entendido, tá bom? Então, agora a gente vai passar para a CRAN, tá? A CRAN, ela vai resolver todas essas broncas. O que a CRAN faz, essencialmente? Ela tira a tua BBU ou a tua Central Unit, a CU, da localidade da estação base. Ela move ela para um lugar, certo? Que pode ser, por exemplo, um prédio, tá? Um escritório central de uma operadora, por exemplo, que vai conter várias BBUs, que vão estar interligadas entre si, que vão trabalhar juntas para fazer sincronização, controle e transporte de banda base, não só de uma célula, mas de um conjunto de células. E desse hotel de BBUs vai sair um conjunto de enlaces que vão ser o nosso front hall. Então agora acaba introduzindo um novo segmento de rede. Antes a gente tinha o back hall, que era a penúltima milha, e a rede de acesso, que era a última milha. Só que agora a gente meio que tem o back hall, que vira a antepenúltima milha, o front hall, que vira a penúltima milha, e a rede de acesso final na ponta, já no ar, que vira a última milha. Vocês entenderam? Muda um pouquinho as coisas, tá? E por que a CRAN resolve todas aquelas broncas? Porque agora, como o processamento é integrado bem aqui, uma BBU sabe o que a outra está fazendo. Se for para gerenciar a transferência de um usuário de uma célula para outra, é muito fácil. Elas não têm mais que se comunicar por todo um caminho de rede, fazer um rede shaking complicado, não. Elas já têm uma conexão direta, olha, usuário saindo tal, fechou, pronto, entendeu? Acabou. Eu sei que falei rápido, mas é porque é assim mesmo. Então, fica muito mais fácil isso. Fora que, vamos supor que a BBU responsável pela estação base 1, ela está pouco carregada porque não tem quase ninguém na estação base 1 agora. Mas a BBU responsável pela estação base 2 está muito sobrecarregada porque está lotada aquela área. Aí a BBU da estação base 1 diz assim, olha, eu vou colocar metade dos meus recursos para ajudar a BBU da estação base 2 porque ela está sofrendo lá. Vocês entenderam? Então eu consigo fazer os recursos serem dinâmicos em tempo real. Eu consigo fazer um gerenciamento em tempo real também do sistema, certo? Tem como fazer um orquestramento muito superior da minha rede quando eu utilizo uma arquitetura do tipo CRAN, certo? E agora, aqui no front hall, tem um detalhe muito importante. Tem como eu fazer que nem era na DRAM, onde eu deixo na minha RRH só as funções de RF e a RH que nem fosse a RU da outra, certo? De RF em amplificação, ou eu posso, por exemplo, mover a função de banda base para cá, mover funções para cá, entendeu? Por que isso ajuda? Porque se vocês pensarem da seguinte perspectiva, quanto mais funções eu mover para minha RU, menos overhead eu vou adicionar bem aqui, e menos expansão de largura de banda no meu front hall eu vou ter. Vocês conseguem entender isso? Certo, vai ser realocado, né? Foi realocado. Notavelmente, isso tem um problema. Porque quanto mais processamento tu passar para tua RU ou para tua RRH, menos coisa tu vai poder coordenar de forma conjunta, tá bom? Então, isso é meio ruim. Mas, dependendo do que for, quanto mais tu passar também para tua RH, mais cara a tua RRH vai ficar. Então, esses são alguns lados negativos de se fazer isso, tá bom? Então, para isso, de devolver algumas funções ou de fazer a divisão de qual parte do processamento vai ser feita pela tua BBU, ou pela tua Central Unit, ou pela tua RU, ou pela tua Distributed Unit, depende da literatura que vocês estão lendo, certo?
a gente dá o nome de functional splitting, ou seja, divisão funcional, tá bom? Aqui eu só botei um exemplo final de dizer que a arquitetura Serran ela ainda tem mais um ponto além, certo? Que é o seguinte, no fim das contas, essas carinhas bem aqui, eles não precisam ser nem BBUs, eles podem ser servidores rodando várias máquinas virtuais que vão estar emulando BBUs, certo? Então, isso, no fim das contas, pode ser só um data center, se vocês pararem para pensar, e as BBUs são BBUs virtuais. Só para ficar exemplificado, que são conectadas por um enlace de front hall com os locais remotos contendo as antenas ou os elementos de antena para comunicação com o usuário, tá bom? Mas falando do functional splitting, como eu falei, ele vai tentar dar parte do processamento para minha RU e parte para minha BBU. Para quê? Para balancear a expansão da largura de banda do front hall e também definir como é que fica a gestão integrada de recursos, aquela gestão inteligente de recursos, certo? Quanto mais para a esquerda, ou seja, se você escolher a opção 1, por exemplo, mais inteligente é a sua RU e mais burra é a sua BBU. Quanto mais para a direita, ou seja, quanto mais para a opção 8, mais burra é a sua RU e mais inteligente é a sua BBU, tá bom? Então aqui a RU fica mais cara também, mais cara quando você vai para esse lado, para a opção 1, tá bom? Só para ficar claro. Mas consequentemente também, quanto mais para a esquerda tu vem, menos overhead tu coloca sobre o teu front hall e menor fica a taxa de front hall requerida para um certo usuário atingir uma taxa de transmissão alta. Vocês entenderam? Certo. Beleza. Esse certo foi meio duvidoso. Eu vou só beber uma água aqui, mas eu vou falar um pouquinho de cada uma das opções, tá bom? Primeiro, você tem tecnicamente como definir qual função fica com quem? Por você mesmo, como projetista, você poderia definir do jeito que você quisesse. Só que na vida real, tudo é padronizado, certo? E no caso, o 3GPP já definiu quais seriam as opções de functional splitting do que ficaria na RU e o que ficaria na sua BBU ou na sua CU e DU, depende da literatura, como eu falei, para tecnologias futuras, certo? Para sistemas que, de fato, vão ser implementados na prática, que vão ser essas 8 opções. Alguém aqui já viu um gráficozinho assim ou já ouviu falar dessas opções? Cara, eu acho que esse eu nunca vi. Beleza. Então, olha, isso aqui é o Radio Resource Control. Esse aqui é o controle de pacote de dados, tá bom? Esse aqui é o Radio Link Control. Esse aqui é a camada MAC. Para quem já fez rede de computadores deve lembrar. Essa aqui já é camada física. Isso são todas camadas de processamento, certo? Esse aqui é o controle de recursos da rede, é aquilo que só decide, olha, essa estação base está ativa e ela está operando nessas frequências, tá bom? Isso aqui vai dizer, olha, esses dados são para enviar para esse usuário, esses pacotes para esse usuário, esses pacotes para esse usuário. Esse aqui vai controlar o enlace, como, por exemplo, qual tem que ser o nível de QoS, que é a qualidade de serviço que tu vai atingir. Esse aqui vai estar tentando coordenar o endereçamento de máquina, certo? Ou seja, ele vai estar trabalhando com os endereços de máquina para enviar o dado corretamente para o dispositivo certo, para o smartphone, para o notebook, para o que for corretamente, certo? E esse aqui vai estar fazendo o processamento de camada física, ou seja, aquele processamento que vai ser para a gente colocar o sinal no ar, para ele poder trafegar pelo ar, tá bom? Por fim, tem o processamento de RF, tá bom? O processamento de camada física ainda é feito em banda base, tá? Todo mundo entendeu de forma simples o que são cada um desses bloquinhos? Eu não posso me matar explicando aqui porque isso é um mundo, mas se vocês só entenderem daqui, já dá para explicar um pouco, tá bom? E André, no caso é um fluxograma de envio e recebimento, no caso do data, seria isso? Cara, aqui seria como se tu estivesse vendo o downlink, ou seja, da estação base para o usuário, e aqui embaixo é como se tu estivesse vendo do uplink, do usuário para a estação base, tu entendeu? Ah, sim, entendi. As camadas de processamento que tu vai ter que ter, tá? Entendi. O que vocês vão prestar atenção é que todas essas são camadas definidas pelo 3GPP, tanto o RRC, quanto o PDCP, quanto o RLC, quanto a MAC, quanto a FI, certo? E vocês vão prestar atenção que algumas opções de functional splitting, como a 3, a 5 e a 7, elas dividem essas camadas no meio, em alta e baixa. Isso é complicado, porque isso significa que todas essas opções elas vão precisar ter
um nível de coordenação entre a BBU e a RU que é bem alto. Por exemplo, a opção 7 ela vai precisar ter interações em nível de subframe, sincronizadas, ou seja, a BBU e a RU vão ter que ficar bem sincronizadas. E nessas duas bem aqui, elas vão ter que trocar bastante dados. Então, isso aqui pode ser um pouquinho mais complicado de implementar essas opções, tá bom? Porque tu vai ter que ter uma interação complexa entre BBU e RU, tá bom? Mas as outras opções, elas geralmente passam a ter uma interação mais simples entre BBU e RU. Mas isso não significa que as opções 3, 5 e 7, elas não têm nenhuma função, tá bom? Falando primeiro da opção 1. A opção 1 é aquela que coloca quase todo o processamento para a tua RU. Ou seja, aqui, basicamente, é muito limitado aquilo que tu vai compartilhar ou coordenar entre as estações base. Isso basicamente é só desejado se tu quiser um sistema onde tu quer mesmo que o teu processamento seja local, porque não vale a pena. Talvez uma região rural valesse a pena dentro dessa perspectiva, entendeu? Aí talvez valesse a pena usar a opção 1, mas mesmo assim ela geralmente não é muito considerada. Você também tem as opções 2 e 3. As opções 2 e 3, elas são para quando tu tem um front haul bem limitadinho. Ou seja, por quê? Porque ao invés de expandir a largura de banda, que nem esse aqui que expandiu de 120 para 930, elas vão meio que expandir de 120 para 140, entendeu? Só estou dando um exemplo, porque elas colocam bem menos overhead. Tu ainda não fez nem amostragem, nem nada disso. Tu ainda está transmitindo dado bruto do usuário aqui. Tu não está transmitindo o sinal banda base, que é o que tu vai fazer só na camada física bem aqui, tá bom? Mas elas geralmente são para quando tu tem um front haul bem limitado. Só que o problema delas é que, de novo, tem muita coisa que tu não faz. As únicas coisas que tu vai controlar, por exemplo, é aquele negócio de controle de recurso de rádio, que é basicamente qual estação base está ativa, qual frequência elas estão operando. E também, se tu escolher a 3, tu vai ter uma certa liberdade para decidir, por exemplo, qual é o controle do enlace de rádio com níveis de QoS e QoE, por exemplo, que é qualidade de serviço e qualidade de experiência, certo? Mas, mesmo assim, acaba sendo bem limitado aquilo que tu pode coordenar conjuntamente na tua BBU, porque, querendo ou não, a maior parte da inteligência ainda vai estar na tua RU, tá bom? Aí a gente já passa para a opção 4. A opção 4, ela não precisa... Aqui entre a 2 e a 3 tem aquela desvantagem de que tem que ter uma interação complexa entre a BBU e a RU, só para ficar claro. Já a opção 4, ela é bem vantajosa, isso aqui, se tu quiser um Chelusher local. O que é um scheduler? É o scheduler nesse caso, né? O scheduler, ele é basicamente o que decide quais recursos vão ser usados por quais usuários. Então, o scheduler, ou planejador, como vocês quiserem chamar, ele vai estar nessa parte aqui de camada MAC, bem aqui no caso, certo? Então, ele basicamente vai decidir quais dispositivos de usuários vão receber quais recursos, tá bom? Ele não necessariamente vai mapear esses recursos, mas ele vai tomar a decisão de quais recursos vão ser alocados a quais usuários. Ai, meu Deus, eu estou sem voz. Tá. Então, a opção 4, ela é assim. E ela já tem um pouquinho mais. Você já tem um total controle, por exemplo, das métricas de QoS, QoE. Você já tem como coordenar isso melhor entre as suas estações base, por exemplo, tá bom? Mas, mesmo assim, talvez isso valesse a pena mais para um cenário rural, porque deixar o planejador de rede ou o scheduler localmente, para o processamento local, não é? Assim, tu ainda deixa muita inteligência na tua RU. Então, talvez isso valesse mais a pena para um cenário rural. Então, 1 seria um cenário rural, mas é bem difícil usar. 2 e 3 seria um front haul extremamente limitado. Opção 4, quando tu quer um scheduler local, ou seja, um planejador local, talvez um cenário rural valesse a pena. Opção 5, ela é o seguinte, dessa vez ela vai deixar algumas funções de endereçamento MAC na RU, mas o scheduler ele vai ficar na BBU, certo? Só que isso aqui tem a seguinte vantagem, certo? Aqui, quando tu passa daqui para cá, tu começa a ter que utilizar uma coisa que a gente chama de protocolo de comunicação ARC. Alguém aqui já ouviu falar de híbrido ARC? É o seguinte, alguém aqui já ouviu falar de repetição e código de correção de erro? Quando tu está transmitindo um sinal digital, certo? O que ocorre essencialmente é que
você pode ter erros dentro do seu sinal digital. Você tem como controlar alguns bits de controle depois de cada conjunto de bits que foram transmitidos para verificar se o sinal que foi transmitido foi realmente aquele que deveria, certo? Dependendo desse bit de controle, você pode acabar, por exemplo, só pedindo uma retransmissão daquele sinal, ou você pode mesmo identificar onde está o erro nesse sinal para pedir a retransmissão só de uma faixa específica, ou pode até mesmo ser capaz de corrigir um erro no sinal que chegou. Entenderam essa parte? Sim ou não? Bom, o Juan falou que sim, vou confiar nele. Beleza. Então, essencialmente, esses códigos corretores de erros de resposta automática que são usados em sistemas móveis práticos são geralmente os códigos que a gente chama de hybrid ARC, que é ARC, que são os de melhor desempenho que se tem, certo? Só que o problema desse tipo de código é que ele geralmente requer, entre uma ponta do processamento e outra, uma latência muito baixa, certo? Quando eu passo para a opção 6, por exemplo, eu já tenho que ter o hybrid ARC operando tanto na minha BBU quanto na minha RU, certo? Mas enquanto eu estou na minha opção 5, eu só preciso do hybrid ARC operando na minha RU. Isso é vantajoso porque, como ele geralmente é um protocolo que vai ser bem dependente da latência que tu vai ter, isso significa que com a opção 5 eu posso colocar um enlace bem grande sem me preocupar com o hybrid ARC, com o código corretor de erro, certo? Então, isso aqui, a opção 5, geralmente, ela tem que ser adotada quando tiver um fronthaul maior que 40 km, que é geralmente, dentro da fibra ótica, a latência limite para onde você vai conseguir executar o protocolo de correção de erro. Vocês conseguem entender? Só para ficar claro? Espero que sim. Vou continuar porque o tempo está passando. Tá bom. Eu acho que tem o código de Hamming, só que o de código de Hamming é mais simples. O hybrid ARC é mais complicado. O Andrei Nogueira falou de Hamming. Mas tem o de Hamming, mas o de Hamming é bem simples comparado com o hybrid ARC. O hybrid ARC é bem melhor, certo? Então, essencialmente, você também tem as opções 6, 7 e 8. Essas aqui são o que já está sendo usado, que é a 8, não é? E são realmente o que a gente vai usar mais, que é as opções 6 e 7, geralmente. Que aí elas já vão ser dependentes dessas interações de hybrid ARC. A opção 6, ela tem a vantagem de que ela ela possui taxas de transmissão bem menores, porque ela ainda não vai trabalhar com o processamento em banda base do sinal. Ela vai deixar tudo isso para a minha RU, então, consequentemente, ela vai poder transmitir mais dados brutos do que um sinal digitalizado, que nem a gente tinha que fazer anteriormente. Já a opção 7, ela já vai estar trabalhando com esse sinal banda base, ela vai ter que trabalhar com sinais amostrados, certo? E ela vai ter que ter essa interação complexa entre RU e BBU, ou seja, sincronização no nível de subframe, mas existem vantagens em utilizar ela, porque às vezes colocar a opção 6 pode deixar a tua RU muito cara, certo? E a opção 8 é a mais simples, onde basicamente toda a inteligência está na tua BBU. Sendo que a opção 7 geralmente tem 3 divisões, tá bom? Então ali a parte de camada física vai ser dividida em 3 partes. Na opção 7.1, eu vou deixar na minha RU, que agora está desse lado, né, só as minhas funções de FFT. FFT, para quem não lembra, é Fast Fourier Transform. Então, é basicamente conversão de sinal para tempo, de tempo para frequência para tempo, tá bom? Por que eu tenho que fazer isso? Por que isso é bom, certo? Porque, essencialmente, se eu puder transmitir o sinal, por exemplo, ainda no domínio do tempo, sem passar para o domínio da frequência, cerca de 40% do meu sinal ele vai ser composto por bandas de guarda, tá bom? Então, no fim das contas, acaba sendo muito inteligente deixar as funções de FFT ou de transformada de Fourier para a tua RU, ou seja, tu vai poupar parte do teu sinal. Então, essa demanda, por exemplo, de 900 e pouco megas que a gente teria bem aqui, ela seria reduzida em 40%, só de toda a opção 7.1, só para isso ficar claro, certo? Já a opção 7.2, o que ela vai fazer vai ser o seguinte: ela vai deixar o Resource Element Mapper na tua RU. O que é o Resource Element Mapper? Ele essencialmente vai pegar, olha, esse símbolo é para colocar nesse bloco de recurso. Esse símbolo é para botar nesse, esse símbolo é para botar nesse. Quando isso acontece, teu sinal banda base está praticamente feito.
Como a minha BBU, ela não vai, como toda essa parte vai estar na minha RU, na minha opção 7.2, a minha BBU para RU só vai ser transmitido os símbolos que vão ser transmitidos, sem necessariamente eles estarem mapeados. Então tem como economizar ainda mais largura de banda de FrontHAL. Por fim, a terceira, que é a 7.3, ela já elimina até o procedimento de modulação, porque até a modulação que vai ser transmitida não importa bem aqui, tu não vai mais estar se preocupando em digitalizar os símbolos, tu vai estar transmitindo só sequências de bits em código mesmo, e, consequentemente tu tem como economizar ainda mais largura de banda. Ou seja, todas essas opções, elas podem diminuir a largura de banda. Então, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui um exemplo para um sistema de proposta 5G, onde o usuário vai atingir 4 gigabits por segundo no downlink e 3 gigabits por segundo no uplink no pico de uso. No geral, ele vai conseguir atingir uns 300 megabits por segundo no downlink, 150 megabits por segundo no uplink. Mas foi só um exemplo para vocês terem uma noção das taxas. Ignorem a parte de latência, porque eu não tenho certeza se ela está certa. Mas essa parte de largura de banda requerida no FrontHAL está certa. Então, para a opção 1, vocês percebem que a largura de banda pedida no FrontHAL é basicamente a capacidade que a gente vai dar para o usuário, tá bom? Na opção 2, você tem uma pequena expansão bem aqui, uns 16 MB, tá bom? Na opção 3, é geralmente parecida com a da opção 2. Na opção 4, você já tem uma certa expansão de largura de banda, ou seja, para mim fornecer 4 gigabits no downlink, eu teria que passar 5 gigabits no meu FrontHAL para downlink, tá bom? Na opção 5, eu já aumento mais também, tá bom? E na opção 6, finalmente, tá? Eu tenho de novo uma expansão, parecida com a da opção 5 e 6, elas têm basicamente taxas iguais, elas só diferem em requisitos de latência, certo? E a opção 7, se vocês prestarem atenção, elas já aumentam mais, já aumenta para quase até 10 gigas, numa daquelas opções. Aqui vai de um a outro, porque eu acho que a 7.3 pede só 9.2 e a 7.1 pede 9.8. No uplink, a 7.2 pede 15.2 e a 7.1 pede 60.4. Isso para dar 4 gigabits no downlink e 3 gigabits no uplink. Se eu for de opção 8, para mim conseguir dar essas taxas para os meus usuários bem aqui, eu vou ter que ter 157 gigabits no meu uplink e 157 gigabits no meu downlink. Daqui vocês tiram porque a opção 8 não vai ser utilizada. Para mim conseguir fornecer uma taxa realista para 5G, que é 4 gigabits bem aqui de pico, eu vou precisar colocar 157 gigabits no FrontHAL, é uma taxa absurda. Então, geralmente a opção 8 não vai ser usada por causa disso, tá bom? Então, de forma geral, isso foi uma introdução ao Functional Splitting. Eu sei que vocês vão ter muitas dúvidas, tá bom? Quanto a esse termo bem aqui, fiquem tranquilos que se a gente for pedir para vocês calcularem uma equação de taxa, para dizer qual vai ser a demanda de FrontHAL, provavelmente na questão a gente vai dar qual é a equação da opção que a gente está interessado, tá bom? O que importa, que eu quero que vocês entendam, é essa ideia de que a BBU fica mais inteligente, a RU fica mais burra, por assim, entre aspas, certo? Você está transferindo funções de processamento, que provavelmente as opções que a gente vai utilizar no 5G vão ser a 5, a 6, 7, 8, só que a 5 pode ser interessante numa perspectiva onde tu tem uma distância entre BBU e RU de mais de 40 quilômetros, entre outros aspectos. Tudo bem? Tá certo, dá para pegar isso, tipo... Isso é importante, vocês podem achar que não, mas pode acabar sendo importante até mesmo para o futuro profissional de vocês, porque basicamente é com que vai se trabalhar dentro de redes móveis nos próximos anos, certo? Então, por fim, a gente vai tentar exemplificar só aqui a última parte. Deixa eu ver se eu apresento logo isso. Vou apresentar isso bem aqui, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, a gente tinha o seguinte: a gente tem a nossa rede núcleo, que a gente tem o nosso backhaul, a gente tem o nosso fronthaul e a gente tem a nossa RAM. Sendo que a nossa RAM, tecnicamente, ela inclui o fronthaul. Porque nos últimos anos, com o surgimento do fronthaul, a fronteira entre o que é RAM e o que é rede de transporte, ela se tornou meio nebulosa. Mas aqui a gente consegue ver que a nossa RAM inclui o fronthaul e que geralmente a nossa rede de transporte também inclui o fronthaul. Sendo que na nossa rede de transporte, a gente pode ter diferentes tecnologias e pode ter diferentes topologias também, tanto na rede de backhaul quanto na rede de fronthaul. Que topologias a gente pode ter? A gente pode ter topologias do tipo anel, certo?
A gente pode ter topologias do tipo estrela, a gente pode ter topologias do tipo árvore, e assim como topologias do tipo barramento, entendeu? Alguém pode me dizer uma vantagem da topologia anel? Uma vantagem da topologia estrela? Ah, alguém falou se cai um, não cai o resto. Em qual? Na estrela ou no anel? Beleza, eu acho que tu quis falar na estrela. Sim, na estrela, se cai um, não cai o resto. No barramento, se cai um, todos os em sequência vão cair, tá bom? Só que mesmo assim tem uma ainda mais confiável do que a estrela, porque tem a de anel. Na anel, se um enlace desses der problema, o serviço nem é interrompido, porque você tem dois caminhos de comunicação, por exemplo. É uma vantagem da anel. Só que o problema é que a estrela, elas às vezes é limitada em alcance. Lembra daquilo que eu falei que o front haul para as opções 6, 7 e 8 ele fica limitado a 40 km? Então o hub e a RAM, nesse caso, eles teriam que ter, e a tua estação base, eles teriam que ter uma distância máxima de 40 km um do outro. Então isso aqui geralmente é bem limitado em alcance. Anel e barramento podem ter alcances bem maiores, porque daqui para cá pode ser 40 km, daqui para cá 40, daqui para cá 40, e assim sucessivamente, certo? Só para vocês entenderem o porquê. Aí a gente também tem estruturas, por exemplo, de árvore, que elas já vão misturar os aspectos da tecnologia de barramento e estrela, certo? Criando vários ramos, que dos ramos vão surgir novos ramos, que seriam como se fossem estrelas dentro de estrelas, tá bom? Ela já vai tentar balancear um pouco as coisas para aumentar um pouco a confiabilidade do sistema e tornar ele mais barato. Porque, tecnicamente, barramento acaba sendo mais barato, tá bom? Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Então, temos as topologias de barramento e, notavelmente, tanto no backhaul quanto no fronthaul, a gente tem diferentes tecnologias que podem ser utilizadas. Você pode utilizar tecnologias de cobre, você pode utilizar tecnologias baseadas em fibra óptica, você pode utilizar tecnologias baseadas em sinais sem fio, de micro-ondas, ou você pode utilizar tecnologias sem fio que não estão nem no planeta Terra, que no caso tecnologia base de satélite. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. O consumo de energia por banda no cobre costuma ser alto, mas na fibra costuma ser muito baixo, e baixo a médio quando tu tem um sistema sem fio. A implantação, para quem não sabe, CAPEX significa custo de implementação, ou custo capital. É o custo para instalar a rede. E OPEX significa custo de operação, é o custo para operar a rede. Operar redes de cobre é geralmente médio ou alto. Depende da rede de cobre que tu está operando, porque elas geralmente consomem muita energia. Mas, por exemplo, a implantação delas, ela costuma ser muito barata, porque geralmente as redes de cobre, elas já existem. Se vocês pararem para pensar na UFPA, qual é a rede de acesso que liga a maioria dos computadores? É uma rede de cobre, utilizando aqueles cabos azul Cat5 5, certo? Que às vezes a gente até chama de cabo de rede. Ou seja, cobre já está muito implementado por aí. Então, às vezes sai barato usar o cobre, porque como ele já está lá, antes de implementar uma rede que já use ele do que instalar uma rede nova, que é o que a gente chama de brownfield, que é utilizar a infraestrutura legada, certo? Apesar disso, se tu for instalar uma rede de cobre nova, é caro também instalar cobre, tá bom? A fibra, geralmente, ela é cara para implementar, e o micro-ondas é um custo médio. Tu não tem um custo, por exemplo, tendo que enterrar ou colocar poste para passar cabo, mas tu ainda tem o custo de construir os retransmissores, né? Com satélite, o custo é baixo a alto. Baixo se tu alugar o satélite, talvez inexistente, ou se tu contribuiu com parte do satélite, por exemplo, te juntou, e aí tu e um conjunto de empresas construíram um satélite, vocês todos vão usar esse satélite. Pode ser mais baixo. Agora, vamos colocar aqui, colocar um satélite em órbita pode ser bem caro, certo? Então, se tu for usar sozinho, pode ser alto o custo de implantação, é meio variável. A capacidade deles tem vários aqui. Cobre pode atingir até 10 gigas em alguns protocolos de comunicação. A fibra é basicamente ilimitada. Micro-ondas tem vários gigabits por segundo, satélite é limitado, certo? Mas existem novas tecnologias, como as constelações de satélite, do tipo Starlink ou OneSat,
eu não sei se é a OneSat, tem uma concorrente da Starlink, que eu esqueci o nome dela agora, mas, essencialmente, elas prometem entregar pelo menos 1 giga por segundo no futuro, então isso pode melhorar a perspectiva de backhaul frontal baseado em satélite, tá bom? E, essencialmente, em termos de distância, o cobre é bem limitado. Como a perda é elevada, geralmente é algumas centenas de metros. A fibra é pencas de quilômetros aí. Tem cabo transoceânico ligando fibra. Geralmente fica limitada a dezenas de quilômetros por causa de limitações de frontal. Micro-ondas em alguns quilômetros e satélite depende. Depende da capacidade que tu quer atingir. Porque o satélite, tecnicamente, tem capacidade global. Mas se tu estiver utilizando uma constelação de satélite ou um satélite geoestacionário, eu não sei se vocês sabem a diferença, mas mais para frente eu vou clarificar, muda, entendeu? Porque tem outras considerações em termos de latência, então é relativo à distância ou à cobertura que um backhaul frontal baseado em satélite pode atingir. E o tempo de instalação, bom, ele é alto para cobre e fibra, mas se o teu cobre já estiver no lugar, que é o cenário brownfield que a gente fala, geralmente é bem baixo, porque tu só espeta direto e começa a usar, certo? E para micro-ondas e satélites o tempo é baixo. É basicamente o tempo de lançar o satélite e o tempo de construir tuas torres, tá bom? Então, essencialmente, esse é um resuminho das tecnologias. E eu vou encerrar a aula de hoje aqui. Nas próximas aulas, a gente vai dar detalhando cada uma das tecnologias, tá bom? Para vocês entenderem. E aí, é isso. Só que a próxima aula em si vai ser a aula de exercícios, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Beleza, pessoal. Tranquilo, então. Então, até a próxima aula. Façam a lista, tá bom? A gente está começando a chegar mais